Grupos de oração universitário, fonte de vida, seu lugar Oi, de gente, a encontro. paz de Jesus, amor de Maria. É com muita alegria que nós vamos iniciar mais um Gol Fonte de Vida online, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós iniciarmos a nossa pregação, eu te convido a fechar um momentinho os seus olhos e rezar a oração do Vinde Espírito Santo, para que o Senhor ilumine os nossos corações e a nossa mente para escutar a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, gente, como eu já disse, meu nome é Camila, eu tenho 19 anos e faço engenharia química na UEM. Bom, hoje o Senhor nos convida a dar um passo a mais. Como assim? Bom, queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. A passagem que nós vamos ler é aquela passagem, só para contextualizar um pouquinho, a passagem onde após a morte de Jesus, dois discípulos estão voltando para suas casas, para sua cidade, em Emaús. E eles vão caminhando e conversando, eles estão tristes, eles estão cabisbaixos, porque Jesus, aquele que eles acreditavam ser o Senhor, a salvação, tinha morrido. E eles estavam sem esperança nenhuma de serem salvos, de mudar a sua realidade, porque eles viram a morte de Jesus face a face. E então, em meio a essa conversa, em meio a essa tristeza, nessa caminhada, aparece um homem que começa a caminhar e a conversar junto com eles. Este homem era Jesus, só que os discípulos não reconhecem ele. Não reconhecem Jesus e perguntam para o homem: como assim você não sabe o que aconteceu com o homem de Nazaré? E Jesus responde: não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Então os discípulos falam: aquele que se dizia ser o Salvador morreu. E Jesus percebe pela aparência, pelo jeito com que eles falam, que eles estavam descrentes em tudo aquilo que eles viveram, em todos os milagres que eles presenciaram. E Jesus, após ouvir a fala dos discípulos, diz o seguinte, lá no versículo 25. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Mais uma vez, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo em que anunciaram os profetas. E depois de falar isso, meio que dando um puxão de orelha nos discípulos, Jesus começa a falar sobre o amor, falar sobre a verdadeira felicidade para os discípulos. Eles começam a se animar, começam a ficar alegres, e mais para frente, quando Jesus parte o pão em frente a eles, que os discípulos reconhecem que aquele era realmente o Senhor, que o Senhor estava vivo. O que eu acho engraçado dessa passagem, engraçado não, mas importante ressaltar dessa passagem são 2 pontos. O primeiro é o fato de que, mesmo tendo convivido com Jesus, esses 2 discípulos não acreditavam no Senhor. Eles, mesmo tendo visto todos os milagres diante dos olhos, mesmo tendo tocado em Jesus, visto tudo que aconteceu, eles não acreditavam que a salvação viria, porque, poxa vida, Jesus morreu ali na minha frente, morreu na cruz, sofreu, a gente não tem salvação, a gente tá perdido. E era isso que eles pensavam. E muitas vezes nós também nos encontramos desse jeito. Em meio aos nossos problemas, em meio às nossas coisas, nós achamos que a gente também não tem salvação, que a situação não tem salvação. Desde coisas pequenas como, por exemplo,
uma prova, talvez, como uma matéria que nós já desistimos de estudar porque a gente, não vou passar nessa matéria mesmo, desisti, perdeu a esperança. Ou até problemas maiores, como problemas dentro das nossas famílias, onde há briga todo dia, nossos pais não conseguem se entender. A gente acaba perdendo a esperança, acaba desistindo de acreditar que Jesus está ali vivo. E o Catecismo da Igreja Católica nos fala que existem 2 pecados contra a fé, que seria a dúvida voluntária e a dúvida involuntária. A dúvida voluntária é aquela dúvida onde nós afirmamos assim com clareza que Deus não existe, que a gente não acredita em Deus. Essa é a dúvida voluntária. Mas o que acontece aqui nessa passagem, o que acontece com nós, infelizmente, todos os dias, é a dúvida involuntária. A dúvida involuntária é aquela dúvida que, quando acontece alguma situação, nós perdemos a esperança. E o Catecismo também fala que, se nós alimentarmos essa dúvida involuntária em nosso coração, nós vamos ficar cegos espiritualmente. Cegos da mesma forma que os discípulos ficaram sem conseguir enxergar a Jesus. Mesmo Jesus estando ali com eles já conheciam Jesus, eles ficaram cegos e não enxergaram a Jesus. E é isso que acontecerá conosco também, se nós ficarmos assim, cegos espiritualmente, se nós ficarmos duvidando ou ficarmos sem esperança. Nós não vamos conseguir enxergar a Jesus. E outro ponto também que é interessante ressaltar dessa passagem é que quando Jesus encontrou com esses 2 homens, com esses 2 discípulos, ele podia muito bem chegar e se apresentar: sou eu, Jesus, eu tô vivo, vai ter salvação sim, e mostrar para os discípulos quem ele era. Mas Jesus escolheu seguir ao caminho deles e no ritmo deles. Jesus caminhou junto com eles. Ele não tomou nenhuma atitude, ele não foi entrão, digamos assim. Ele caminhou, acompanhou os discípulos e esperou que eles percebessem que Jesus estava ali. E Jesus está falando isso para nós também. Ele quer que nós tomemos a decisão de acreditar nele, de estar com ele, a decisão de nós abrirmos os nossos olhos e aceitarmos que Jesus está conosco. Você pode estar pensando: mas eu já faço tudo isso, eu acredito em Jesus, eu acredito sempre, acredito firmemente que Jesus existe. Mas a partir do momento que, por exemplo, nós acordamos de mau humor, nós já estamos fazendo a nossa dúvida involuntária. Porque se nós acreditamos que a nossa alegria verdadeira vem de Jesus, nós não íamos acordar de mau humor, por exemplo. Porque a nossa alegria vem de Deus e Deus está conosco, então para que ficar tristes, para que ficar emburrado? Ou até mesmo quando nós vamos à Santa Missa, nós saímos da missa já reclamando de alguma coisa, falando mal da mãe, brigando com o irmão. Mas se nós realmente acreditássemos que na missa nós nos encontramos com Jesus na Sagrada Eucaristia, nós não iríamos ter essas atitudes. E é isso que o Senhor nos convida hoje, a acreditar nas pequenas coisas, desde do nosso levantar, acordar com uma alegria, acordar acreditando que Jesus nos salvou, até as coisas maiores. Então eu te convido a fechar um pouquinho os seus olhos, mais ou menos, e meditar sobre tudo isso que nós falamos até agora, tudo isso que nós partilhamos. Porque se o Senhor está conosco, por que nós ainda insistimos em duvidar? São Francisco dizia que se o mundo seria diferente se nós vivêssemos realmente a fé que acreditamos. Será que nós estamos vivendo realmente a fé que nós acreditamos, que nós dizemos acreditar? Será que nós estamos vivendo tudo o que nós dizemos? Será que nós estamos vivendo tudo o que nós pregamos? E é com essa reflexão que eu me despeço de vocês e agradeço por estar mais uma vez aqui partilhando a palavra com vocês. Nós encerramos o Gol Fonte de Vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grupo de oração universitário, fonte de vida, onde o mundo se